Olá, alunos de gestão de projetos. Estamos de volta agora com o segundo módulo, quando nós queremos iniciar nossas primeiras decisões para saber, devemos ou não devemos fazer um projeto, qual fazê-lo, quer dizer, qual o processo para eu chegar na decisão de qual projeto nós vamos escolher, tá? Voltamos ao nosso mapa conceitual e a primeira coisa que nós temos aqui é, claro, eu quero suprir uma necessidade, tá? Eu que tenho alguma coisa acontecendo na empresa, eu tenho uma carência, eu tenho alguma coisa que precisou da intervenção da administração e precisamos achar um projeto, mas não é qualquer projeto, né? Nós queremos saber qual é, primeiramente, as reais necessidades que você tem na empresa, o que você realmente precisa, tá? Porque se você souber quais são as reais necessidades, aí sim, esse é o principal fator para gerar um bom projeto, tá? Vamos daqui a pouco ver um esquema que vai nos mostrar a situação ideal quando nós temos uma situação em que uma determinada necessidade deve ser atendida por um projeto. Mas o ideal é que nós tenhamos algumas alternativas para atender essa necessidade. Para dentre essas alternativas, a gente poder escolher a melhor, como estamos vendo aqui nesse esquema. Aqui, uma necessidade foi identificada. A empresa teve uma proposta de 3 projetos, projeto A, projeto B e projeto C, e por algum processo de tomada de decisão, eles fizeram análise e tomaram a decisão de que vão escolher, nesse caso aqui, nesse esquema, o projeto C foi o escolhido. Mas como que nós chegamos nisso? Quais são os critérios? Vamos esmiuçar um pouco mais esse processo, porque em geral, a busca por soluções para problemas mais complexos também é mais complexa, né? E é preciso saber que nós temos que articular as necessidades e soluções, tá? Por isso, nós queremos também conhecer um pouco mais sobre a dinâmica da vida de um projeto. Ok, então aqui agora nós vamos abrir e vamos ver que nós vamos trabalhar em questões. Vamos aumentar o tamanho aqui para você poder enxergar melhor na sua tela, né? Nós agora queremos falar da questão de detalhamento, tá? Realmente, como eu já falei, temos uma incerteza de qual poderia ser o melhor projeto para a nossa solução. E nós temos muitas vezes que nos ater a momentos de insegurança, onde nós vamos estar diante de várias alternativas. Então é preciso saber que a incerteza de o que escolher, muitas vezes vai nos afetar no nosso dia a dia. O que nós queremos agora ver é a dinâmica na vida do projeto. Como você pode perceber por esse esquema aqui, nós temos o início das necessidades chegando e haverá um processo de selecionamento do projeto, que é o segundo quadro, verde mais claro, para depois nos culminarmos ou nos levarmos a um planejamento do projeto, mas ao começar a planejar o projeto, podemos perceber que de repente falhamos na seleção ou precisamos realimentar o processo de seleção. E aí você tem uma seta laranjinha aqui, a primeira, né, que indica que eu posso voltar para o passo anterior de repente com novas seleções, porque comecei o planejamento e verifiquei que a escolha não é a melhor. E aí eu acrescento uma nova alternativa que de repente poderá ser a melhor alternativa. Assim como depois do planejamento do projeto, você pode perceber que partimos para a fase de implementação do projeto. Mas também, ao fazer a implementação do projeto, podemos concluir o quê? Que não fizemos um bom planejamento, ou seja, temos que replanejar, temos que aperfeiçoar o nosso planejamento. E por isso, a seta azul também implica num retorno para a fase de planejamento. Depois que o seu projeto está implantado, ele começa a ser executado e você tem uma fase de controle do projeto. E esse controle te devolve informações suficientes para você fazer correções ao longo do projeto, tá? São implementações que pedem certas medidas corretivas ou preventivas para você já poder estar se antecipando a problemas que podem vir. Mas se você olhar também no meio da figura, também existe uma seta arredondada dizendo que eu posso voltar e, olha, com o controle dizer que o planejamento não foi bem feito de novo. Então, essas idas e vindas nas fases são muito típicas
na vida de um projeto. E é claro que depois do controle do projeto, você está percebendo que sempre, a todo momento, vão existir avaliações, e avaliações que vão nos devolver feedbacks para o controle do projeto, que vão nos devolver feedbacks para como está sendo feita a execução. Até que finalmente você pode chegar. Bom, nesse processo, como você pode ver, tem uma grande curva aqui de laranja à esquerda, dizendo que eu posso ter que voltar, de repente, até a selecionar outro projeto. Já aconteceu de você conhecer situações em que um projeto foi iniciado e ele foi totalmente interrompido porque se mostrou inviável, porque não se mostrou adequado, e se recomeça todo o processo novamente? Pois é uma alternativa desastrosa, mas ela existe. É uma situação que pode acontecer, tá? Mas vamos no caminho do mal, que é você executar, controlar ele bem, avaliar no final e falar, está tudo bem, e nós chegamos à conclusão. Isto é o que nós mais queremos na nossa vida, certo? Retornando ao nosso mapa, a gente agora quer falar um pouco sobre a análise de ambientes que a organização está inserida. Como você pode perceber por essa figura aqui, existem basicamente dois ambientes em que nós estamos inserindo a nossa organização. E aqui, quando falamos organização, não queremos só colocar as empresas. Podemos também ter entidades sociais, podemos ter igrejas, podemos ter partidos políticos, podemos ter sindicatos, podemos ter qualquer forma de organização. Na parte externa estão representados aqui quatro quadrados verdes, né, que nos indicam talvez aqueles principais parceiros, aqueles stakeholders externos que nós queremos estar observando. Certamente os fornecedores, eu acho que são os que mais têm interesse na organização e você vai ter uma interação forte com eles. O governo também é outro que, com a sua legislação, com seus cuidados próprios como governo, vai estar interagindo no ambiente externo, influenciando a organização na escolha ou até às vezes na imposição de projetos novos, tá? Você também tem os subcontratados, que são às vezes pessoas que você contrata, empresas que você contrata para a execução de parte do projeto. E usuários externos é o que não faltam também, né? Quer dizer, você tem investidores, por exemplo, e você pode até considerar que os clientes também, observando se a empresa está implantando um projeto que vai lhes atender sob o aspecto das suas necessidades como cliente. Agora queremos falar um pouco sobre a identificação de necessidades e requisitos para você ter um projeto, tá? E aqui você tem uma sequência que começa pela emergência da necessidade, o reconhecimento da necessidade, a articulação dessa necessidade, estabelecendo os critérios funcionais e, por final, articulando os requisitos técnicos. Usando essa figura aqui de uma pirâmide, queremos começar com a base, a número 1. Emergência de necessidade. Vamos entender direito. Aqui emergência não é no sentido de urgência de acontecer. Emergência é de surgir, de emergir. Quer dizer, numa piscina, por exemplo, quando você está debaixo d'água e você vai para fora, você vai emergir. Isso é uma emergência, tá? Quer dizer, surge do bojo, surge do escopo, surge do fundão da piscina, do lago onde você está, tá? Primeiramente, do cliente, um cliente que quer o projeto, vai emergir uma necessidade. Essa é a primeira fase. A segunda fase é reconhecimento das necessidades, tá? O que acontece? Nessa fase, os especialistas interagem com o cliente e tentam reconhecer realmente como é que é essa necessidade, tá? Assim como o médico, por exemplo, ele faz perguntas, o médico do coração, o cardiologista, faz perguntas ao seu paciente para depois poder identificar com as perguntas e as respostas qual é a causa do problema e dos sintomas que estão sendo apresentados. A terceira fase é articular essa necessidade, né? Então, os especialistas nessa hora desenvolvem soluções, propostas, articulam as necessidades, assim como, por exemplo, um arquiteto vai gerar alternativas construtivas para atender às demandas funcionais, estéticas e orçamentárias do seu cliente. Por fim, na fase 4, o estabelecimento de requisitos funcionais, tá? Os especialistas criam requisitos funcionais para que os clientes entendam o que ficará pronto quando do resultado do projeto. Tais como que velocidade você terá, que segurança, que conforto podem ser entendidos num carro, por exemplo, tá?
Na fase 5, que é a articulação dos requisitos técnicos, os especialistas desdobram os requisitos funcionais em requisitos técnicos mais quantificáveis e melhor controláveis para eles, os técnicos, entenderem o que está acontecendo. Para que eles, com esse entendimento, eles possam usar esse conhecimento durante o desenvolvimento do projeto. É o caso, por exemplo, da tradução da palavra conforto. O que significa conforto? Tá? Então, num carro, por exemplo, pode ser a especificação da densidade da espuma do assento, por exemplo, da ergonomia, tá? A questão assento-volante, como é que você vai inclinar o tronco, as pernas, você vai ajustar isso para que o motorista possa conduzir o veículo, tá? Da variação de temperatura, por exemplo, de um carro. É confortável você andar sob uma temperatura muito fria ou muito quente, então você vai ter a questão do ar-condicionado no carro, da questão do dual zone, que hoje em dia tem uma temperatura para o motorista e outra para o passageiro do lado. Quer dizer, tudo isso está dentro daquilo que nós entendemos por conforto. Então, é preciso que tecnicamente isso seja ajustado para que o projeto continue, tá? Mas na identificação dessa necessidade, nós temos que ressaltar a importância de dois procedimentos complementares. O primeiro é, eu preciso identificar corretamente aquilo que foi compreendido da realidade, da real necessidade do cliente. E segundo, eu preciso gerar várias alternativas de solução para desenvolver esse mesmo desafio. E daqui a pouco a gente vai ver então que existem certas coisas que influenciam, mas eu queria mostrar para vocês uma figura clássica que desde a minha época mais jovem eu vi, ela na minha época tinha 6 fases, mas agora já expandiu para 8 fases. Essa pequena charge que nós temos aqui, ela é bastante divertida, mas ela quer expressar muito bem problemas que podem existir ao longo do desenvolvimento de um projeto. Note essa primeira figura aqui. Aqui está como o cliente, com as suas palavras, com a sua articulação, explicou aquilo que ele queria. Dá para ver aqui que, para as palavras dele, ele quer uma balança com 3 assentos, né? Nessa próxima figura, você percebe como o líder do projeto entendeu, ou seja, no processo de comunicação, ouvindo a explicação do seu cliente, isto é o que o líder do projeto, o gerente do projeto, entendeu que é o que ele queria. Um assento, no caso aqui, né? Único, mas com a corda, um em cada galho. Isso foi o que passou na cabeça do nosso líder de projeto. Claro que depois o nosso líder passou isso para um analista, que aí desenhando tudo, projetou e falou, olha, para atender isso aqui, só tem um jeito, eu preciso cortar o tronco, colocar o suporte nos 2 galhos, porque senão esse balanço nunca vai funcionar. Em seguida, passou isso para um programador, né? Você pode perceber que essa charge aqui ela foi da área de informática, da área de TI, tá, gente? Tá? Em seguida, o analista passou para um programador que, na sua linguagem de programação, foi lá e codificou. E olha aí o que aconteceu após a codificação com o nosso balanço, né? Ficou a árvore inteira, mas o balanço paradinho aí, de acordo com o que você pode perceber no chão. Por fim, aqui estava como o consultor de negócios escreveu, vendeu o projeto, falou, olha, vou fazer uma balança com um assento todo bonito aqui, tá vendo? No ar, vai flutuar. É assim que o consultor vendeu o negócio para o cliente chegar e negociar e comprar alguma coisa com ele, né? E agora vem a parte mais trágica. Como é que o projeto foi documentado nessa fase toda? Ficou-se muito no papo, para cá e para lá, mas na hora de transcrever esse papel, olha como ficou documentado, ou seja, não documentou nada. Infelizmente, essa é uma das falhas muito grandes em projetos, principalmente na área de TI, porque você tem muito blá 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 e pouco papel registrando exatamente para todos os lados verem o que nós queríamos do projeto. Depois, quando a coisa está realizada, já está pronto, olha como é que nós vamos ter funcionalidades sendo instaladas nesse software, por exemplo, né? Quer dizer, temos uma funcionalidade aí que é uma corda de apoio para a pessoa, de repente, em vez de balançar sentada, poder pendurar que nem Tarzan, né? Mas o mais trágico é que agora, o que nós vamos cobrar do cliente? Olha aqui, vamos cobrar um balanço como se fosse um parque de diversões, uma montanha russa aqui. Quer dizer, olha o volume de dinheiro que se gastou para
fazer esse, para se desenvolver esse projeto, né? E o que se vai cobrar e o cliente tem que pagar, né? Depois, aquilo que foi feito em termos de manutenção, normalmente não se faz manutenção no Brasil, em muitos lugares, a manutenção preventiva é extremamente mal feita e software vai precisar de manutenção, desenvolve essas plataformas, você sai de um Windows 7 para um 8, para um 10, e assim vai subindo. Você sai de versões de iOS no Apple, você sai de Androids também para outras versões, ou seja, tem que haver uma manutenção com o desenvolvimento também de outras coisas que estão em torno do software, por exemplo. E a última figura quer nos mostrar a coisa que o cliente realmente tinha na cabeça dele. Ele pretendia apenas uma coisinha bem, uma balança bem simples, era uma que ele queria com um pneuzinho velhinho assim, tá? Mas vocês veem toda essa parafernália de coisas que foi desenvolvida para que o nosso cliente fosse atendido. Portanto, essa charge, essa diversão que nós temos aqui em imagens, quer espelhar basicamente aquilo que acontece no nosso dia a dia quando você tem desenvolvimentos de projetos nas empresas. Agora queremos ter uma ideia de quais são os fatores que podem interferir na escolha do correto projeto para a nossa empresa. Temos fatores aqui como o de produção. O que é isso? Significa, tenho capacidade, tenho ambiente para isso, tenho máquinas, tenho capacidade produtiva para isso, tenho know-how, conheço a tecnologia que é necessário para produzir esse projeto novo, ou tenho que adquiri-la, tenho que desenvolvê-la. Fatores mercadológicos, tá? Temos presença no mercado para isso? O nosso produto vai ser bem aceito? Nós temos interesse no mercado? O mercado tem interesse nesse nosso produto? É alguma coisa que vai ter um apelo, como os americanos gostam de falar, para o produto? O produto vai ter busca, vai atender alguma necessidade do cliente? Aspectos financeiros. Temos disponibilidade de recursos para bancar esse projeto? Temos dinheiro em caixa suficiente para isso? Quais são os custos e como vou transferi-los para o meu produto, para eu depois receber uma receita que cubra os meus custos? Aspectos humanos. Tenho gente suficiente para isso? Tenho pessoal interno ou vou ter que recrutar fora? E além do mais, temos um problema de disponibilidade. Às vezes as pessoas estão envolvidas tanto nas suas tarefas rotineiras que elas não têm tempo ou não têm condições de tempo para chegar e gerar condições de trabalhar num projeto. Quer dizer, temos também conhecimento, às vezes as pessoas não têm o conhecimento necessário, elas são limitadas em seus conhecimentos ou nas suas competências, ainda talvez terão que ser treinadas, passar por um aperfeiçoamento externo à empresa, um curso, por exemplo. Será que temos tempo para isso? Aspectos administrativos. A administração vai dar verdadeiro suporte para esse projeto ou não? É a grande pergunta às vezes, que se a administração não der suporte, pode esquecer, o projeto não decola, ele só vai se arrastar e trazer muito sofrimento. Comunicação, como é que nós vamos nos comunicar entre os departamentos, entre as pessoas, para que o projeto seja devidamente suportado, tenha um bom desenvolvimento e um bom andamento? E é claro, controle. Controle a gente precisa ter, a gente tem que acompanhar, saber se as coisas estão indo bem, para poder abortar até um projeto ou para poder incentivar, alocando mais recursos ou até incentivando a sua correta conclusão. Fatores econômicos, como por exemplo, o projeto tem uma taxa de retorno que atende os meus investidores? Questão de valor presente de capital, o VPL, né? Será que se eu pegar esse dinheiro hoje, eu vou recuperar todo ele? Qual é o tempo que isso vai demorar para me pagar? Quer dizer, a questão que nós vamos ver daqui a pouco chama-se payback. Vamos ter esse retorno em quanto tempo? E falando em tempo, a última coisa é tempo. Eu tenho disponibilidade da minha empresa, tenho condição não só de pessoas, mas da minha empresa, lançar isso no tempo adequado, implantar isso de forma a atender a necessidade da empresa no tempo certo, porque muitas vezes não adianta você desenvolver um projeto que quando ele termina, o seu concorrente já está 2 anos
na frente já comercializando e a sua empresa, infelizmente, faliu. Né? Então, nós teremos tempo para isso? Nós temos condição de ganhar esse tempo a nosso favor? Não. Agora nós queremos tratar um pouco sobre a seleção das alternativas e entender algumas delas assim de modo bastante, não vamos negar, superficial nesse momento, tá? Porque você terá disciplinas mais adequadas, principalmente no tocante aos primeiros itens aqui. O último a gente vai abordar um pouco mais nesse treinamento aqui agora, mas as demais eu não vou negar, ficarão para outras disciplinas. A primeira questão aqui é fórmulas para seleção. O que é isso? São criadas fórmulas que diferenciam as alternativas que consideram as probabilidades de sucesso e de insucesso das soluções. Nas fórmulas de soluções você vai ter uma técnica muito grande, conhecida como árvores de decisão. Aí você vai ter muito bem isso ilustrado. E é claro, vai mexer muito com probabilidades. Análise de custo-benefício. Pode ser utilizada para se comparar projetos por meio de uma espécie de ranking, né? Apresenta vantagens como a não indicação de valores absolutos, o foco em elementos mensuráveis e importantes, considera a variável tempo e desempenha a visão e emprega, a visão de terceiros e a sua intuição. Tabela de pontuação amostral do projeto. Emprega fatores técnicos, de mercado, financeiros e outros que auxiliem na escolha do projeto e são ponderados conforme a sua importância para as necessidades do cliente. Custo de oportunidade. Consiste agora num custo incorrido quando fazemos uma determinada opção entre um conjunto de alternativas de projeto. Vamos pegar um caso de logística. Supomos que queiramos fazer com que um produto nosso de consumo chegue mais rapidamente ao consumidor final. Existem várias alternativas que são viáveis para a empresa. Primeira, podemos entregar diretamente da fábrica para o consumidor. Segunda alternativa, podemos entregar através de distribuidores próprios nas regiões onde estão nossos consumidores. E por último, podemos fazer uma entrega através de distribuidores terceirizados. Vamos supor que essa última alternativa representa o menor custo de oportunidade, por ter exigido o menor investimento da empresa em relação ao que seria feito nas outras alternativas. Então, o custo de oportunidade é o que vai determinar, nesse caso, a escolha. Análise de valor presente. Bom, aqui estamos falando de uma técnica muito comum, muito ensinada. Aqui iremos falar de uma técnica muito comum ensinada na matemática financeira. Essa técnica consiste em você trazer para o presente todos os valores. É uma técnica que considera várias alternativas, projeto A, B, C, D e tudo mais. Para cada uma dessas alternativas, a gente vai identificar o capital que deve ser aportado em cada mês. Ou seja, quanto sai do nosso caixa mês a mês para esse projeto, para cada um desses projetos que estão sendo avaliados. Cada uma delas deve também procurar fazer com que os valores sejam investidos. Iniciando tudo novamente. Análise de valor presente. É uma técnica que considera as várias alternativas. Ela é ensinada na matemática financeira, na engenharia financeira. Para cada uma dessas alternativas que você tiver no projeto, alternativa A, B, C, D, não sei quantas alternativas, tá? Nós vamos identificar o capital que deve ser aportado mês a mês, ou seja, quanto sai da empresa via banco, via caixa, mês a mês. Para cada uma dessas alternativas, também vamos procurar trazer esses valores que estão investidos no futuro para o valor presente, adotando uma taxa de desconto. Ou seja, nós vamos fazer operações trazendo valores futuros para o valor
presente, sendo que o valor presente é o momento atual, o momento zero. Em outras palavras, a gente vai procurar identificar o quanto deveria ser tomado de capital nesse momento, nesse instante zero, do projeto, para que cada alternativa possa dizer qual delas é a que no valor presente tomaria o menor valor. E essa que tomar o menor valor será a nossa alternativa vencedora. Análise de fluxo de caixa descontado. Considera a dispersão do fluxo de caixa pelo tempo, em que o capital deve ser empregado no desenvolvimento do projeto. Então, não só os valores de desembolso são acrescentados, são trazidos ao valor presente, como também as entradas, ou seja, todo projeto também nos deve redundar em algum benefício, alguma entrada. E esse valor também é trazido para o presente. Então, você tem um encontro de valores de saída com valores de entrada, há um saldo, e esse saldo, no valor presente, vai determinar qual é o projeto que mais se ajusta às necessidades da empresa. Taxa interna de retorno, também uma técnica ensinada em matemática financeira, oriunda dos conceitos da matemática financeira. Ela considera que, embora um projeto tenha despesas, ou seja, a gente solta desencaixe financeiro, né? Ele também pode antecipar benefícios de entrada de capital, ou seja, também vai ter no futuro a entrada de dinheiro no caixa. Assim, a taxa interna é uma taxa de desconto que considera o valor presente líquido de todas as saídas igual ao valor presente de todas as entradas, ou seja, tanto aquilo que sai como aquilo que entra tem que ser descontados a uma taxa tal que o total presente, o valor presente das entradas, seja igual ao valor presente das saídas. Ela é, na verdade, uma medida de retorno, porque permitirá que você compare a sua taxa mínima de atratividade que o cliente, que o acionista tem para com a empresa, que o dono da empresa tem, com aquilo que o projeto informou na sua taxa interna de retorno. Exemplificando, vamos dizer que o seu acionista, o seu dono da empresa, os que controlam a empresa, afirmem que a taxa mínima de atratividade para investir na sua empresa seja de 20%. Se o seu projeto der 24% como taxa interna de retorno, significa que 24 é maior do que 20, então esse projeto deve apoiado pela empresa, ou seja, acrescenta valor para o dono da empresa, ou seja, para os acionistas. Todavia, se mantivermos que os seus acionistas, seus proprietários queiram 20, mas o seu projeto apresentar, 15% como taxa interna de retorno, significará o quê? Que o seu acionista não vai ficar satisfeito e não vai querer que esse projeto seja implantado, ou seja, ele não terá a aprovação. Se apenas a taxa interna de retorno for superior à taxa mínima de atratividade que o seu acionista, que os seus investidores têm na empresa, aí sim ela deve ser utilizada como critério para decisão. Técnicas de orçamento de investimento. Monta-se uma tabela, onde é possível você comparar vários cenários, vários critérios, várias características de um projeto, tais como seus custos, retornos e valores líquidos e assim por diante. Você coloca lado a lado todas essas tabelas, essas informações de cada um dos projetos que você tem pela frente. E através da comparação do orçamento de investimento, você vai tomar uma decisão. Ranking de projetos. É a técnica de seleção de projetos em que se verificam, por exemplo, custos dos diversos projetos com os benefícios financeiros, benefícios técnicos e benefícios operacionais com a conclusão de cada um dos projetos, ou seja, cada um dos projetos são colocados numa ordem de preferência e vai se examinando quais os benefícios, tanto financeiros como técnicos, como operacionais, para se avaliar qual é aquele que dá a melhor visão, a melhor retorno para a empresa. Técnicas de parametrização.
Consiste em um grupo de técnicas que estabelece previamente, antes da escolha, quais os parâmetros que devem ser utilizados para selecionar aqueles projetos. Então, esses parâmetros são divididos em dois grupos. Um grupo são os parâmetros mandatórios, obrigatórios, que não podem faltar e que devem ser obedecidos pela solução para que então essa solução possa eventualmente ser considerada. Os outros parâmetros que não são mandatórios são parâmetros que ajudarão a diferenciar essas soluções entre si. São parâmetros que devem receber pesos e notas diferentes para auxiliar na escolha. E essas técnicas de parametrização são o alvo da nossa próxima videoaula, para a qual eu convido você e espero contar com a sua presença. Um abraço, até lá.